Gabriel, Lucas 8:10. Jari, Mateus 13:11. José, Marcos 4:11. E Gabriel, Lucas 8:10. Leia aí, Jari. Jesus lhes respondeu. Lê mais alto. Jesus lhes respondeu, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino do céu, mas não a eles. Não a eles. Qual é o contexto aqui? Jesus pergunta porque ele está falando em parábola. E em Mateus ele diz assim, a vós é concedido saber os mistérios do reino dos céus. Leia aí. Ele lhe respondeu, a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Pera aí. Aqui não tem pobre de espírito. Uai. E aí? Você viu isso aqui, Fran? Prestem atenção, pessoal. Se for, é o seguinte, se entre ouvir a leitura deles e escrever, ouça a leitura, porque depois de escrever eu vou mandar. Eu não estou dizendo que é para proibir escrever, tá? Escreve mesmo. Mas quando ele estiver lendo, ouçam, porque senão daí vai perder o sentido. Leia de novo, Jari. Jesus lhes respondeu, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino do céu. Céus. No mesmo contexto, sobre as parábolas, olha o que José vai ler. E ele lhe respondeu, a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Uai, por que Jari fala dos céus e ele fala do reino de Deus? Qual é o herege aqui? Aí leia o Gabriel ainda em Lucas. Lucas 8:10. Ele disse, a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus. Eita, agora herege esse aqui. Porque é dois que falam reino de Deus e um que falou reino dos céus. Por quê? Porque os dois são a mesma coisa. E pra que falar dois diferentes? Vamos chegar lá já. Vamos chegar lá. Mas no primeiro momento, nós estamos demonstrando que essa distinção em reino dos céus e reino de Deus não existe. Que na Bíblia são sinônimos, são a mesma coisa. É falar 6 por meia dúzia. É falar assento ou cadeira. É falar carro ou automóvel. Beleza? Ah não, mas é pouco versículo. Eu quero mais versículo. Então vamos, mais versículo. Abra aí, Mateusão. Mateus 19:14. Meli, Marcos 10:14. Thaís, Lucas 18:16. Então, Mateus 19:14. O Mateusão, a Meli, Marcos 10:14. E a Thaís, Lucas 18:16. Leia bem alto, Mateus. Então Jesus disse, deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Ou seja, o que é das crianças? O reino dos céus. Beleza. Leia aí agora, Meli. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse, deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são Tá errado isso aí. Por que um texto fala reino dos céus e o outro reino de Deus? Continua, Thaís. Jesus, porém, chamou as crianças para junto de si e disse aos discípulos, deixem que as crianças venham a mim, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são como elas. Ué, mas reino do céu e reino de Deus não é coisa diferente? Não, tá aí porque são a mesma coisa. Ah não, Luiz, ainda não acreditei, é pouco versículo. É pouco versículo, tá bom. Então vamos ler mais. Você falou do jovem rico, né? Você falou do jovem rico, então abra aí. Mateus 19:23. Abre em Mateus 19:23. João Vitor, abre em Marcos 10:23. Fran, Lucas 18:24. Já tá? Eita, profeta mesmo, hein? Olá, hã? Tá não. Ó, o William vai ler aqui. Mateus 19:23-24. Leia. Então Jesus disse aos seus discípulos, em verdade lhes digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Ou seja, um rico dificilmente vai entrar no reino dos céus. Mas continua. Não, aqui está em Mateus. Aqui está no próprio... Mas pera aí. Continua. E ainda lhes digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Opa! No mesmo? Ué, como assim? Se Jesus está doido? Não, é a mesma coisa eu chegar numa padaria e falar assim, rapaz, eu quero 6 ovos porque a meia dúzia de ovos me será suficiente. Ele falou coisa diferente? Não. Falou a mesma coisa. 6 ou meia dúzia? É a mesma coisa. Falar desse tanto, né? Eu sei não.
Eu vou jogar a bola e quem tá com sono, não trouxe essa bola. Brincadeira, eu fico com dó. Eu vejo as pessoas dando uma cochilada, aí eu falei assim, rapaz, eu não vou fazer assim com a bolinha não. Dá dó. Mas vamos lá. Quem abriu em Marcos? Leia, João Vitor. Jesus então olhou para seus discípulos que estavam em volta dele e disse: como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Uai, reino de Deus. Leia aí agora, Fran. 18:24, Lucas. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa. Não vai entrar, não vai entrar. Ué, não, mas eu ainda não acreditei. Poucos versículos. Então abre aí. Hã? Por isso que é o Luiz Oreste, né? É. Abre aí, João Gabriel. Ah, você tá sem celular? Ali, ó. Abre aí, João Gabriel. Mateus 13:31. Christian, Marcos 40:31. José Ricardo novamente. Lucas 13:18. Mateus 13:31. O Christian, Marcos 40:30. E o José Ricardo, Lucas 13:18. Leia, João Gabriel, bem alto. Jesus contou outra parábola. Ele disse ao povo: o reino do céu é como uma semente de mostarda. Então, o que é como uma semente de mostarda? Falou Marcos 40:30? Ah, desculpa, Marcos 40:30? Não. Eu falei Marcos 40? Então, Marcos 10. Da onde eu tirei 40? Ah, não, é Marcos 4. Marcos, desculpa. Marcos 4:30. Eu vi o povo falando amém. Marcos 4:30. Ó, o Christian tá esperto, eu tô soltando pegadinha. João Gabriel, leia bem alto aí, de novo. Jesus contou outra parábola. Ele disse ao povo: o reino do céu é como uma semente de mostarda. Então o reino dos céus é semelhante a semente de mostarda. Leia aí agora, Christian. Jesus continuou: com que podemos comparar o reino de Deus? Que parábola pode usar para isso? Continua. Ele é como uma semente de mostarda. Uai. De novo? Ué, mas a semente de mostarda não é igual ao reino dos céus? Mesma coisa. Leia aí agora, José Ricardo, em Lucas. E dizia: aqui é semelhante o reino de Deus. E aqui compararei. É semelhante a um grão de mostarda. É o grão, né? Ah, não, mas Luiz, pouco versículo, não acredito ainda. Eu pensei que ia ser cada um escrever diferente, mas aqui no mesmo livro de vocês também. É? Não, mas eu ainda tô com dúvida, então vamos ler mais um versículo. Eu não acredito ainda. O Fred não acredita. Então, Fred, abra aí em Mateus 13:33. E a Brenda, para convencer ele. Abra em Lucas 13:20. 13:33 e a Brenda, Lucas 13:20. Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento. Então o fermento é semelhante ao reino dos céus. Leia agora, Brenda. Mais uma vez ele perguntou: com que compararei o reino de Deus? É como o fermento. Peraí. Mas o fermento não era reino dos céus? Alguém ainda não acreditou? Eu ainda não acredito. O João Gabriel ainda não acreditou? Então vai ter que ser mais versículo. Mateus, abre aí, João Gabriel, você que não acreditou. Mateus 10:7. Lucas e Ana Laura, abre em Lucas 9:2. Mateus 10:7, né? E a Ana Laura, Lucas 9:2. Leia bem alto, João Gabriel. Vão, anuncie isso: o reino do céu está perto. O que está perto? O reino do céu. E indo pregar e dizendo, que a sua tradução é um pouquinho diferente. E quando vocês forem, ou indo pregar e dizendo, é chegado o reino dos céus, ou o reino dos céus está? É reino dos céus, não é não? Agora quem eu pedi para ler, Ana Laura? Leia Lucas 9:2. E os enviou a pregar o reino de Deus. Uai! Se você ver todo o contexto, é o mesmo envio, o mesmo momento. Um para pregar o reino dos céus e outro para o reino de Deus. Então Jesus mandou pregar duas coisas diferentes? Não. É mesmo, falou assim, uma hora falou assim, é para você pregar branco. Não, não é para você pregar branco não, é para você pegar preto. Não são coisas diferentes, são a mesma coisa. Alguém ainda não se convenceu? Já se convenceu. Ah, tá.
Então tá bom. Então tá bom. Todo mundo se convenceu, né? Porque senão a gente vai até o final da aula e daí só nesse... Tá, vamos lá então. Então nós vamos terminar agora sobre provando que reino de Deus e reino dos céus é a mesma coisa, por conta que são termos intercambiáveis. Que é o quê? No mesmo livro que usa reino dos céus, no outro, na mesma palavra, usa reino de Deus. Agora tem momentos em que não são termos intercambiáveis, mas é substituído o nome Deus por céus. Por exemplo, Daniel 4:26, está escrito assim, os céus dominam. Aí eu te pergunto, os céus dominam? Quem que domina? Deus. Quando ele diz que os céus dominam, ele está se referindo a quem? Deus. João 3:27, você não pode entrar que não sei o que, isso é lhe dado do céu. Vamos abrir lá João 3:27 para ver certinho. E depois... enquanto vocês acham, abre aí, Jari, só você. João 3:27. Quando o filho pródigo, não vou abrir para tentar acelerar. Quando o filho pródigo está planejando ir visitar o pai, o que ele planeja falar? Pai. Peguei contra os céus. Peraí, ele pecou contra os céus? Pecou contra a lua? Pecou contra quem? Contra Deus. Beleza? No livro de Macabeus, na tradição judaica, está escrito assim, ó. Pois não há diferença, 1 Macabeus 3:18, pois não há diferença para o céu em salvar com muitos ou poucos. Ué, como assim para o céu? Está falando que é para Deus. A vitória... Não é para nuvem, né, minha irmã? Ou é para nuvem? Não, eu falo assim, mas nem em outra tradição muda? O quê? Desse livro aqui? Não, é céu. Porque na palavra que está lá no hebraico é céu. Sim. Entendeu? A vitória na guerra não depende da numerosidade do exército. É do céu que vem a força. Tradição judaica diz no Talmud, tradição rabínica, o seguinte: e que o temor do céu esteja sobre vocês, no Pirkei Avó, no 1.3, que é no Talmud. O temor do céu, judeu falando, ele está falando do temor do céu ou está falando do temor de Deus? Temor de Deus. Outro ponto do Talmud diz o seguinte: a qualquer que profanar o nome do céu em secreto, será excomungado publicamente. Profanar está falando o nome do céu ou o nome de Deus? Nome de Deus. Ok? Então tudo isso mostra em texto do Novo Testamento, em texto do Antigo Testamento, em texto da tradição judaica, em texto do Talmud, que tudo isso são apenas uma alteração de palavras que são sinônimos. Aí a pergunta que o Gabriel ia... Pergunta não. Você fez a pergunta e a resposta é o que o Gabriel ia falar. Que é o quê? Fala aí, Mateus. Ô, Gabriel, por que o Mateus usa mais? É porque Mateus foi escrito para os judeus. Perfeito. E os judeus não usam o nome de Deus. Perfeito! Vamos bater palma pro Gabriel. O Evangelho de Mateus foi escrito para os judeus. Lembra-se que eu falei dos judeus tem todas aquelas coisas de medo do nome do Senhor? Eu falei lá atrás, lembra do nome de Yahvé? Que eles nem riscavam, que surgiu o cemitério de manuscritos por conta de não podia ter erro perto da palavra de Yahvé. Tudo aquele, por conta do medo de blasfemar o nome de Yahvé. Então, por conta disso, surgiu muitos substitutos para o termo Deus. E como Mateus está escrevendo para os judeus, ele simplesmente troca o termo Deus por céu. Simples. E seria muito estranho Mateus falar de reino do céu como se fosse outra coisa de reino de Deus, porque daí as mensagens dos evangelhos seriam diferentes. Quando ele fala a mesma palavra Deus do céu, que está em Mateus, né? Sim, é sinônimo. Naquele contexto, reino de Deus e reino dos céus. Significa que toda vez que na palavra aparecer, a palavra céu aparecer na Bíblia, está citando Deus? Não necessariamente. Tem que ver o contexto. Mas quando fala reino dos céus, está sim, falando reino de Deus. Entendeu? E se alguém disser assim, não, reino dos céus e reino de Deus é diferente, então essa pessoa vai ter que dizer, então o Evangelho de Mateus é uma mensagem totalmente diferente dos outros. Porque é a mesma palavra. Sim. E Mateus, leiam inteiro o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas e o Evangelho de João. Sabe quantas vezes aparece o termo reino dos céus nesses outros evangelhos? Chuta. Nenhuma. Nenhuma vez o termo reino dos céus aparece em Marcos, Lucas e João. Só em Mateus.
Por quê? Por conta justamente disso. Aqui onde ele lê o reino dos céus e o reino de Deus é Mateus. Rapaz, tem discussões teológicas de gente até que defende que Jesus era mulher, que Jesus era transexual. Então tem discussão para tudo. A questão é que a gente vê é a plausibilidade do argumento. Entendeu? Não, é assim, não tem como, mano. Agora a pessoa pode defender? Pode. Tem mormons, mano. Tem mormons que defendem eles mesmos. Os mormons, pra você ter noção da teologia dos mormons, aqui no Brasil eles nem falam atualmente, porque aqui isso é crime pesado e eu acho que nos Estados Unidos parou. Eles dizem o seguinte, que quando os demônios caíram, eles nasceram aqui como negros. Entendeu? Aí se você dizer o seguinte, isso é racismo, aí você perguntar, tem discussão? Então a gente vai colocar em todas as linhas implausibilidade. E como é que a gente analisa a superioridade de uma teologia, a superioridade de outra? Pela capacidade que essa linha tem de responder. Entendeu? Eu apresento tudo isso aqui para o pessoal que defende distinção em reino de Deus e reino dos céus. Sabe o que eles dá para falar? Não, é diferente, pronto, acabou. É assim, mano. Procure alguém que faça essa distinção, apresenta isso, você vai ver a resposta. Mas qual que seria a intenção de fazer essa distinção? Uma delas é fugir da realização do reino aqui. Fugir, entendeu? Do aqui e agora. E a segunda é uma de escatologia. É uma questão de escatológica que eu nem queria entrar aqui. Porque existe uma linha escatológica que se utiliza dessa distinção para defender os seus pressupostos, o dispensacionalismo. Entendeu? Alguns precisam desses pontos aqui para defenderem os seus pressupostos, tá? Perdão, então eu perdi. Então, no caso, Jesus se importava assim em um reino civilizatório. Sim, do aqui e o agora. Perfeito. Eu mostrei. Agora a pergunta, peraí, Luiz, mas você só respondeu de reino dos céus e reinos de Deus. Você não respondeu, meu reino não é deste mundo. Quero resposta agora. Acho que é o contexto. Contexto. Então qual é o contexto, Mateusão? Qual é o contexto? Não vou deixar o Gabriel falar, vai que ele já vai dar a resposta certa e vai perder a graça, né? Então não vou deixar ele responder. Responde você, você está sua teologia errada. Nós não tem que ficar cuidando de ninguém não. O negócio é o reino de Deus não é daqui não, cara. Isso aqui deixa destruir mesmo, deixa pro anticristo. O negócio é o reino dos céus, é lá no céu. O reino de Deus não é deste mundo. Então não tem que matar a fome do faminto, não. Deixa aí pro anticristo. Tá errado. Ué, mostra na Bíblia, tá escrito, o reino de Deus não é deste mundo. Mas também fala sobre a viúva. E aí? E aí, pessoal? Aí eu fiquei sem resposta. Mas a questão é como é que você então explica esse versículo, o meu reino não é deste mundo? Se tem que se preocupar com esse mundo, se o reino não é deste mundo. Como é que a gente entende esse texto de Jesus? Você ia falar, Brenda? Não, deixa eu responder. Depois eu faço a minha pergunta. Que daí sai, né? Vamos lá, William! Fran! Vai lá, Mayara! Não perguntei nada pra você hoje, Mayara. Fala pra mim, Mayara, por que Jesus falou que o reino não é deste mundo? Tudo que a gente viu não parece que Jesus se preocupa com esse mundo e quer reinar aqui também? Ele reina dos céus e reina também aqui. Então, como entender isso? Ele não está falando no sentido do pecado? Do pecado? Do sistema do mundo. E aí, quem discorda dele? Quem discorda dele chama ele de herege. Alguém quer dar mais uma resposta? Talvez porque da intenção daquilo que é o reino de Deus não seja comparável a nenhum desse mundo. Pode ser. Corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Pode ser que o reino do mundo está falando só sobre o corpo. Tem um que utiliza o contexto, comparando ali que ele está sendo julgado, então... Beleza. Tem várias respostas. E, pessoal, sempre que eu apresentar uma pergunta-problema, principalmente interpretação de textos, eu vou apresentar as respostas, se der tempo, né? Não sei se vai dar, por exemplo, para apresentar o de Mateus 23, mas eu não estou dizendo que a minha resposta é a definitiva. Você pode encontrar uma outra. Mas o fato é que nós precisamos encontrar essas respostas para submeter esses textos difíceis ao conceito do reino de Deus, que é a teologia de Jesus. Entendeu?
Então pode ser que você pense numa resposta diferente, o Miguel pensou numa resposta diferente, a Brenda pensou numa resposta diferente. Se eu apresentar uma outra resposta que você parece que essa resposta é melhor e faz mais sentido, amém. Se você achar que a que você encontrou é melhor, amém também. A questão é que nós não podemos fugir da essência e nós vamos ver que Jesus falou essa essência aqui, tá? Jesus falou, ok? Mas... Não é que ele fala sobre não se amoldar aos padrões desse mundo? Pode ser. Tem várias respostas, mas a resposta que eu achei melhor, e que é uma resposta tão facilzinho que acho que em 3 segundos a pessoa fala, tá? Que está no livro do Donald Crable, O Reino de Deus de Ponta Cabeça, na página 19. Ele diz o seguinte: não é um reino no céu, mas é um reino do céu. Então ele está dizendo o seguinte: o reino não é deste mundo, mas está neste mundo. Simples. Eu sou daqui? Não. Mas eu estou aqui? Tá. Pronto. Terminou. De como proteger essa ideia do reino do céu na terra, de argumentos do tipo assim, tá, então se o reino de Cristo era civilizatório... Era o quê? Civilizatório. Então, Roma estava certo em fazer o que fez com Jesus Cristo. Não, porque a forma... quando a gente chegar agora no Novo Testamento, o reino de Deus tem uma forma de governar. Tá. O César tem outra. Tá? Qual é a forma de governar o César? É pão e circo, é invadindo e pegando escravos, tá? É se chamando de filho de Deus e quem não se submete a ele mata, é crucificando em praça pública. Jesus reina assim? Não, mas o que eu quero dizer é de uma ótica política. Porque se Jesus estava falando de uma questão civilizatória e ele estava dentro da civilização de Roma, ele estava fazendo um motim dentro de Roma. Ah, sim. E ele então era um barro de... Exatamente, ele foi visto como isso mesmo, ele foi condenado por isso. É como se Jesus está se levantando contra um tirano. Mas então a gente não pode dizer que as profecias acerca daquilo de Jesus ser o Messias, de guerra, de que iria levantar... Não, porque Jesus não fez um motim em guerra. Como é que você faz um motim em guerra e fala assim, não, ele não pode me matar? Não, o problema que eu trago é na questão da civilização. Eu não consigo enxergar como Jesus queria uma civilização. Queria que o reino dele fosse de civilizatório. Para mim, como se você estivesse falando de Jesus, ele estava dentro desses moldes. É que tipo assim, então parece que a palavra que eu estou falando, civilização, é Jesus construir um castelo, ter um exército em torno disso aí e ter... Não, é uma proposta de civilização moral. Tá, agora sim. Tá? Não é uma proposta de civilização política nos termos de hoje. Luiz, oi. Eu tenho um outro argumento sobre a questão do reino dos céus, né? Em algumas passagens Jesus vai falar o reino dos céus é chegado, o reino de Deus é chegado, no caso. Em alguns momentos ele vai falar que vai dar a entender que ele há de vir. E aí eu acho que um ponto interessante é esse, que o reino de Deus ele é chegado, mas ele também há de vir. Existem esses dois pontos, né? Existe o reino de Deus chegado, mas existe também o que há de vir, que é a proposta futura da segunda vinda, né? Sim. Que é quando vai ser estabelecido de fato o governo total sobre todas as nações. Sim, na linguagem teológica, isso que ele citou é conhecido como já e ainda não. O que isso significa? Você já é santificado, mas ainda não. Em que medida? Você ainda não se tornou pleno em santidade. Então, embora você já esteja em santidade, você será aperfeiçoada. Então, o reino de Deus está aqui, mas não ainda em plenitude. Ele se aperfeiçoa, ele vai se expandindo, 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 até que alcançará o seu ápice, né? Então, por isso parece às vezes esse dilema entre o reino de Deus já está e o reino de Deus vai vir. Deu para entender? Por quê? Porque o reino de Deus, ele está em expansão, até que um dia o Senhor vem em glória e reinará de uma vez por todas, e em sabedoria, em justiça, em amor, beleza? E agora nós vamos ver algo que vai entrar um pouco na pergunta da Brenda, que é o quê? Sobre a forma como o nosso Deus reina. A forma como o nosso Deus escolheu reinar. Tá? E isso para nós é absolutamente revolucionário.
E só para corroborar com o que falamos até agora, eu vou ler algumas citações do livro do Christopher White chamado A Missão de Deus, que eu disse para todos vocês lerem, se possível, né? Todos vocês leiam este texto. Christopher White diz o seguinte: fundamentalmente, nossa missão designa nossa participação ativa como povo de Deus, a convite de Deus, segundo o mandamento de Deus, na missão do próprio Deus, realizada na história do mundo de Deus, para a redenção da criação de Deus. Nossa missão flui da missão de Deus e dela participa. E ele diz o seguinte, aí tem várias citações dele aqui, que ele diz o seguinte, ele faz uma análise da palavra missão, e que missão no latim significa o enviado. E que Deus, antes de nos enviar, Ele enviou-se a si mesmo. E ele faz a citação de outros autores, dizendo sobre, ele diz literalmente assim, um movimento intratrinitário, um movimento da Trindade que desde a eternidade se envia. É o Senhor que envia o Espírito que está sobre a face das águas. É o Senhor que se envia e vem e fala com Adão. É o Senhor que envia-se e vem e fala com Abraão. É o Senhor que depois envia o seu próprio Filho, porque Deus enviou. Porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho. Nós vamos ver vários textos em que Jesus diz assim, por isso fui enviado ao mundo. E depois o Filho que envia o Espírito. Então este envio do qual participamos do reino de Deus é envio que antes o próprio Deus prescreveu para si mesmo. E este envio se refere a uma missão. E qual é essa missão que Deus busca? O máximo bem do todo. O máximo bem comum. Vejamos. Achei o trecho que eu queria ler. De quem afinal é a missão? A resposta, parece-me, pode ser exprimida em uma paráfrase do Cântico dos Redimidos na Nova Criação, no Apocalipse, Apocalipse 7:10. A salvação pertence ao nosso Deus. Ou, neste caso, na interpretação do Chris White, o ato de salvar pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro, já que a Bíblia inteira é a história de como esse Deus, o nosso Deus, realizou a sua salvação para todo o cosmos. Podemos afirmar com legitimidade, a missão pertence a Deus. A missão não é nossa, a missão é de Deus. Certamente a missão de Deus é realidade fundamental de que flui toda e qualquer missão que nos envolvemos. Toda missão que a gente envolve antes foi a própria missão que Deus prescreveu para si mesmo, por misericórdia, amor e benevolência. Como já disse primariamente, não é que Deus tenha sim uma missão para a sua igreja no mundo, mas que antes Deus tenha uma igreja para a sua missão. A missão não foi criada para a igreja, foi a igreja que foi criada para a missão e a missão de Deus. Ele diz que a própria existência bíblica, a própria existência da Bíblia, deste livro, desta coletânea de 66 livros, é uma prova indiscutível do Deus que se envia e fala com os profetas, se rejeitando a desistir de buscar o bem do seu povo, de reinar sobre o seu povo, de resgatar o seu povo. E o Chris White faz uma proposta hermenêutica no livro A Missão de Deus, dizendo o seguinte, tem base bíblica, eu vou ler literalmente para você como ele fala. Até eu achar aqui, então não vou ler não, vou falar mesmo. Ele diz o seguinte, não tem uma base bíblica para a missão. Não é base bíblica para a missão. Não, é uma base missional da Bíblia. Eu posso dizer o seguinte, tem base bíblica para o casamento? Sim. Tem base bíblica para a relação de homem e filho, de pai e filho? Tem. Mas não tem base bíblica para a missão. Pelo contrário, tem uma base missional da Bíblia. Não tem uma base casamental da Bíblia, marital da Bíblia. Tem uma base bíblica do casamento, ou seja, tem toda a Bíblia, e aqui dentro da Bíblia tem um trechinho que fala do homem e mulher. E aqui tem um trechinho que fala do filho e pai. Mas a Bíblia, a missão não é um trechinho. Pelo contrário, toda a Bíblia tem uma base missional, do início ao fim.
É a missão do próprio Deus, que Deus prescreve para si mesmo, envia seu Filho, e envia o Espírito, e depois nos envia. E mesmo quando a história bíblica às vezes parece assim, ó, vai e volta e diz isso e faz isso aqui, papapá, mesmo nessas altos e baixos, ela tende nessa meta para o seu fim. E mesmo nas nossas missões, o Christian numa missão dele, na vocação dele, você na sua, você na sua, você na sua, e cada um nas diversas vocações, todas essas tendem para essa missão que antes era do próprio Deus, de manifestar o seu reino em plenitude e para a nova criação. Tudo existe para essa missão, tudo. Não existe nada que não seja. Amém? Todo mundo ficou quieto. Eu falei, nossa, será que eu falei alguma coisa muito... Hã? A missão de Deus. É a missão que Deus prescreveu para si mesmo de reinar. Como é que Deus reina? Servindo a humanidade, buscando o máximo bem do seu povo. A missão de Deus é o que? Alcançar o máximo bem do seu povo, alcançar a paz. Tanto é que na nova criação, o que ele diz? Na nova criação, agora é o seguinte, agora faz igual tudo eu mando e eu cansei de suportar vocês. Na nova criação ele diz o seguinte, e chegando lá então não haverá mais choro. Choro para quem? E não haverá mais dor. Para quem que ele está propondo tudo isso? E ainda diz que lá na reunião das bodas, quem vai servir? Porque ele serve. A ideia de que o máximo bem do povo é estar unido a Deus. Exatamente, nós já vamos chegar nisso aí. Porque se Deus é também o sumo bem, participar do sumo bem é o melhor para a gente. Por isso que Deus, quando diz não fuja de mim, não é como o exemplo que eu dei da mãe e do filho. Não é porque a mãe quer o bem para si mesma, é porque a mãe sabe que se o filho se afastar da mãe vai ser mal para o próprio filho. João capítulo... Vocês querem uma pausa ou podemos continuar? Vou fazer a votação. Quem quer uma pausa de 5 minutos para ir no banheiro, beber água bastante? Então vamos pausar. Já...